Olá pessoal, tudo bem? Este é o segundo vídeo da série Desenvolvendo Fluência Sozinho. Se vocês não assistiram ao primeiro vídeo, deixamos um link na descrição para que vocês não percam nenhum conteúdo dessa série. Hoje falaremos sobre perguntas e respostas com Simple Present. Para estruturarmos perguntas no Simple Present, precisamos basicamente de 4 elementos. Elemento número 1, os verbos auxiliares do ou does. Elemento número 2, sujeito, que pode ser algo ou alguém sobre quem estamos falando. Elemento de número 3, ação, verbo. Pode ser, por exemplo, uma atividade do cotidiano. E o elemento de número 4, que pode ser muitas vezes opcional, um complemento, como por exemplo, uma expressão de tempo. Se seguirmos essa sequência numérica, no final nossa pergunta será estruturada de forma correta. Vamos praticar? Mas como devemos usar do e does? Usamos do antes dos pronomes I, you, we, they ou equivalentes. Usamos does antes dos pronomes he, she, it ou substantivos equivalentes. Vamos pensar agora numa atividade do dia a dia. Por exemplo, watch TV, assistir TV. Obedecendo a sequência numérica, vamos colocar cada elemento em sua devida posição. Número 1, temos o auxiliar do. Número 2, temos o sujeito you. Número 3, temos verbo watch TV. E número 4, temos uma expressão de tempo every day. Portanto, a minha pergunta fica: do you watch TV every day? Observem que your parents corresponde a eles, ao sujeito they. Portanto, se eu mudar o sujeito nessa mesma estrutura, a frase também estará correta. Se eu quiser saber, por exemplo, os seus pais assistem TV todos os dias, basta mudar o sujeito. Do your parents watch TV every day? E se mais uma vez eu mudar o sujeito para you and your brother, ou seja, você e o seu irmão, isso corresponde a vocês. Notem que a regra é a mesma, basta mudar o sujeito. Portanto, se eu quiser perguntar, você e o seu irmão assistem TV todos os dias? Do you and your brother watch TV every day? É extremamente importante prestar muita atenção ao sujeito da frase, pois se usarmos your brother, por exemplo, veremos que ele é equivalente a he. Portanto, o auxiliar terá que mudar nessa frase. Seu irmão assiste TV todos os dias. Does your brother watch TV every day? Mudando o sujeito para your sister, notem que corresponde a she. Portanto, devemos usar does como auxiliar. A sua irmã assiste TV todos os dias. Does your sister watch TV every day? Uma informação importante é que em perguntas o verbo nunca é alterado. Ele está sempre na forma base. Mas como estruturar respostas para essas perguntas? Aí vão algumas dicas. Existem basicamente 4 tipos de resposta para uma pergunta. São elas afirmativas e negativas, curtas e longas. Em uma resposta afirmativa curta, eu preciso basicamente de 3 palavras. Yes, o sujeito, mais o verbo auxiliar que foi usado na pergunta. Portanto, respondendo à primeira pergunta, do you watch TV every day? Yes, I do. Seguindo esse padrão, como daríamos uma resposta curta e afirmativa para a segunda frase? Do your parents watch TV every day? Resposta: Yes, they do. Usamos o pronome they por ser equivalente a your parents, ou seja, eles. Seguindo o mesmo padrão, qual seria a resposta curta e afirmativa para a pergunta de número 3? Do you and your brother watch TV every day? Se você pensou yes, we do, a resposta está correta, pois na pergunta temos you and your brother, ou seja, vocês. Na resposta usaremos o pronome we, nós. O mesmo padrão de respostas curtas vai valer para os pronomes de terceira pessoa do singular, he ou she. Portanto, qual seria a resposta curta afirmativa para a pergunta de número 4? Does your brother watch TV every day? Se você respondeu yes, he does, está correto, porque na resposta curta afirmativa usamos o mesmo verbo auxiliar que foi utilizado para se fazer a pergunta.
E a mesma coisa vai acontecer com a pergunta de número 5. Does your sister watch TV every day? Resposta: Yes, she does. Muitas pessoas confundem o do auxiliar com o do fazer. Mas antes de falar sobre esse assunto, não esqueçam de deixar o like e de compartilhar. Bem, a palavra do tem duas funções. Ela pode ser verbo auxiliar ou pode ser verbo. Antes do sujeito, ela funciona como verbo auxiliar. Após o sujeito, ela é verbo, ela indica uma ação e geralmente tem o significado de fazer. Alguns exemplos: fazer lição de casa, do homework. Fazer o serviço de casa, do the housework. Fazer um bom trabalho, do a good job. Como nessas frases o do tem a função de verbo, devemos usá-lo após o sujeito. Observe essas frases. Você faz a sua lição de casa todos os dias? Do you do your homework every day? O primeiro do é o verbo auxiliar, o segundo do é o fazer de lição de casa. Mudando o sujeito, os seus pais fazem lição de casa todos os dias? Do your parents do homework every day? O seu irmão faz lição de casa todos os dias? Does your brother do homework every day? Como nesse caso do homework equivale a uma ação, devemos lembrar que na pergunta esse do não pode sofrer alteração, pois ele é um verbo. E só para lembrar, se vocês ainda não assistiram ao vídeo anterior, cliquem no card aqui em cima à direita e não deixem de assistir. Lá vocês verão diversas atividades do dia a dia que vocês poderão usar para a estruturação das frases interrogativas. E como eu sempre repito, não deixem as regras gramaticais no papel. Tentem fazer esse exercício sempre falando. E não deixem de assistir ao próximo vídeo. Lá nós faremos uma revisão desse conteúdo e falaremos também sobre estruturas de respostas longas, afirmativas e negativas. See you next time!